senin annen. Annem olması hiçbir şey değiştirmez. Sınırı aştı. Daha önce olanlarla kaçırılmanızda bile parmağı olabilir. Biliyorum ama Biliyorum derken? Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Não importa o que Ira faça, ela não consegue ficar longe de Orun. Quem quiser que o Ira seja sempre assim deve curtir o vídeo e escrever nos comentários. Ira abriu a janela de Orun e saiu do quarto. Não importa o que eu faça, ele fica parado sozinho na frente da porta. Ele diz que não consigo controlar meu coração. Enquanto Ira pensava no que fazer, Orun acordou. Quando ele olhou para a janela, viu que ela estava aberta. Então ele se levanta da cama e vai em direção à porta. Quando Ira ouve passos, ela imediatamente começa a descer as escadas. Orun o interrompe e diz que ouviu uma voz. Ira diz que veio buscar água. Orun diz a ele que a cozinha não está aqui. Ira diz a ele que pensou que estava neste andar por causa do seu hábito da antiga mansão. Orun também pergunta a ele, minha janela estava fechada antes de eu ir para a cama, você a abriu? Quando Ira ouve isso, ela não sabe o que dizer e pergunta, é a sua janela? Orun, pensando que Ira não sabe, diz a ela que o sultão fechou a porta e vai para seu quarto. Ira diz a si mesma, o que vou fazer? De manhã, Ira está acordada e sentada na cama. Como fazer você mesmo? Minhas emoções tomaram conta de mim. Ela diz, como posso fingir que ele não está lá quando ele está comigo? Enquanto Ira pensa nisso, Sara acorda e pergunta, você não foi trabalhar, mãe? Ira diz que ainda não foi até ele. Sara também diz a ele que você parece cansado. Ou você teve um pesadelo? Ira também lhe conta que foi como um pesadelo. Sara diz para ele não ter medo, o tio Orun não deixará nada acontecer com você. Sara o beija e entra. Ira também diz a si mesma que ele é quem está causando o mal. Orun está trabalhando em seu quarto. Por um tempo ele começou a pensar em Ira. Ele gostaria que as coisas fossem diferentes, diz para si mesmo. Naquele momento, Sultan entra na sala e diz a Orun que Ran chegou e está falando ao telefone lá embaixo. Orun assente e diz para ele levar esses arquivos embora. Enquanto Sultan recolhia os arquivos, Ira entrou. Ira dá a Orun um novo telefone que ele queria. Depois ele diz a ela que eles revisaram as imagens das câmeras, mas nenhuma delas está funcionando. Enquanto isso, Sultan fica na sala para ouvir Orun e Ira. Orun percebeu isso e até entendeu que Sultan e Afif estavam envolvidos nisso. Depois que Ira vai embora, Sultan também quer ir embora. Mas a mente de Orun estava cheia de dúvidas. Ele diz a Orun Sultan para preparar os arquivos na gaveta. Quando Sultan vai até a gaveta, Orun diz a Sultan de seu novo telefone, é só uma questão de tempo até que Orun bem nos pegue. Este é meu telefone secreto, é por isso que estou enviando mensagens daqui. Quando o sultão lê a mensagem, ele vai imediatamente até Afif. Um dos homens enviou uma mensagem ao sultão Afif e disse que Orun os capturaria. Ao ver a mensagem de Afif, toma medidas imediatas contra ela. Orun diz que ele não deveria saber de nada. Orun chegou lá depois do sultão e disse a Afif que era tarde demais. Orun ficou muito bravo depois do que ouviu. Ela imediatamente vai até Afif e diz, você armou uma armadilha para mim. Você queria me sequestrar e se livrar de Ira e Sara. Mas as coisas não saíram como planejado, não é mesmo? Eu me lembrei de tudo. Os homens que vieram atrás de mim, porque eu peguei minha arma, vocês quase me mataram. Você se sentiu culpado quando fez essas coisas. Ele diz que você está muito doente. Quando a Fifa ouve isso, ela diz não. Orun disse-lhe, bem, então vamos provar isso. Ele diz, me deem seus telefones e pega o telefone do sultão. Enquanto Orun olha o telefone de Sultan, Sultan diz a Orun que a Fifiam não tem nada a ver com esses assuntos.
Quando Orun Sultan olha para o telefone dela, ele diz a Afif que tudo está aqui. Vamos, mãe, me dê seu telefone também, vamos ver se você é inocente. Afif está chorando na frente de Orun. Orun pega o telefone de Afif e olha o registro de chamadas. Orun viu Afif conversando com Taskin. Orun também analisa as mensagens de Afif. Quando Orun vê as mensagens, ele fica bravo e diz a Afif: você não queria deixar as coisas ao acaso, queria? Você também fez um acordo com Taskin. Você fez um acordo com o homem que machucou seu filho. Ele pergunta: você caiu tanto assim? Quando Afif ouve isso, sua pressão arterial sobe como sempre e ela fica doente. O sultão faz Afif sentar na cadeira. Então ele chama o médico. Orun também vai até Afif e verifica seu pulso. Enquanto Ira está do lado de fora, Razid vai até ela e diz que um médico chegou na mansão. Quando Ira ouve isso, ela pensa que algo aconteceu com Orun e entra na mansão preocupada. O médico foi até Beia e perguntou se Orun estava bem. Orun ouviu isso e contou a Ira que sua mãe estava doente. Ira pergunta se Afif está bem. Quando Orun ouve isso, ele fica bravo e diz a Ira que ela não deve pensar nele. Principalmente depois do que ele fez com você. Ira não pode responder a Orun. Depois, ele vê Orun Sultan e diz para ele ir para seu quarto e contar tudo. O sultão contou tudo a Orun. Mais tarde, Sultan vai até Afif e lhe dá remédios. Tudo acabou para Afif Sultan. Ele diz: você me contou tudo? O sultão disse que precisava contar a ele. Naquele momento, Orun entrou na sala com raiva. Quando Afif vê Orun, ela desvia o olhar. Orun também disse a ele: aos meus olhos você não pode olhar. Ele diz: você é mãe e tentaria matar outra mãe, sua filha. Quando Afif ouve isso, ela grita com Orun e diz: eu fiz isso para proteger você. Orun pergunta a ele: é assim que você me protege? Afif diz a ele que foi ela quem realmente o machucou, a esposa de Iraeta. Ela ainda carrega o sobrenome dele. A filha de Saraeta diz que está protegendo você. Orun diz a ele para parar de me proteger, eu daria minha vida por eles. Naquele momento, Ira também está na porta. Ele ouve a conversa deles. Depois, fui para casa e desejei ter dito aquelas palavras há 6 anos. Ele diz para não nos proteger mais. Deixe-me odiar você. Naquele momento, Orun está no jardim. Quando Sara chega até ele, ela o abraça. Ira também os vê. Quando Sara vê isso, ela diz a Orun: você também sentiu minha falta. Quando Orun vê Ira, ele diz a Sara para colher flores. Depois, Orun vai até Ira e diz que sua mãe planejou tudo e que ela entregará você a Taskin. Orun ficou muito envergonhado na frente de Ira. Ira, você pode ajudá-lo também? Ele diz que quer viver em um lugar longe do Saara, talvez no fim do mundo. Orun também lhe diz: é por causa da minha mãe? Ira também diz que não, é sobre mim. Orun fica muito chateado quando ouve isso. Ira acha que seria melhor ficar longe de Orun. Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais!